Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Conexão UTF-PR. Hoje é o dia 23 de fevereiro de 2021. Eu sou o professor Daniel Pigato e esse é um programa semanal produzido pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional da UTF-PR. O tema que a gente vai abordar hoje consiste em práticas de metodologias ativas no ensino remoto. A transmissão de hoje ela é um pouco diferente das transmissões que a gente costuma fazer aqui no Conexão. A gente não está, na verdade, ao vivo no momento em que você nos assiste fazendo essa transmissão. Por uma questão de agenda, a gente teve que adequar o programa, então ele foi gravado e você está assistindo ele agora na data de estreia, que é a nossa data e horário normais de exibição das nossas lives. Então, se você nos assiste nesse momento, você pode aproveitar sim o chat ao vivo que está disponível no YouTube ou no Facebook, né, deixar suas perguntas, as suas colocações, trocar mensagens com outras pessoas que estão assistindo e os eventuais questionamentos que não tiverem sido respondidos até o final dessa nossa transmissão, a gente vai ter os nossos convidados, então, respondendo pelas redes sociais do Conexão UTF-PR nos próximos dias aí dessa nossa semana. Hoje a gente conta, então, com a tradução e interpretação para Libras, realizada pela Soliane, que divide a tela comigo nesse momento. Soliane é servidora do campus Guarapuava. Posteriormente, a gente vai ter também o trabalho aqui da Débora, que é servidora do campus Curitiba. Antes de prosseguir, então, com o evento, a gente vai fazer uma breve audiodescrição. Então, eu estou no lado direito da tela, sou o Daniel, sou homem, branco, tenho cabelo castanho e visto uma roupa azul. Ao meu fundo há uma parede branca e uma planta. Ao meu lado a gente tem a Soliane, que é tradutora e intérprete de Libras. Ela é uma mulher branca, tem cabelo castanho, usa uma camiseta preta e ao fundo dela uma parede branca. Na parte superior do vídeo temos os logos da UTF-PR, do YouTube, do Facebook e do evento Conexão UTF-PR. Na parte inferior, o título da nossa transmissão. Bom, eu peço à produção que coloque na tela as informações das redes sociais do Conexão, que como todo mundo sabe, o Conexão UTF-PR está em algumas das principais redes, então a gente está disponível no Instagram, no Facebook. Quem quiser saber sobre todas as nossas transmissões pode nos seguir por lá. E é possível agora também entrar no nosso canal no Telegram. Então, entrando no canal, você é avisado das transmissões que vão acontecer alguns minutos antes delas entrarem no ar. A gente tem também o contato de e-mail para quem quiser eventualmente entrar em contato conosco, sugerir pautas, participar das nossas transmissões e dos temas que vão ser levados ao ar. Se você ainda não realizou a sua inscrição no evento, a gente lembra que o link está disponível na descrição deste vídeo e ele garante, então, um certificado de participação. Lá você também encontra um formulário de avaliação dessa live e você pode, então, ajudar a gente a melhorar as nossas transmissões e esse programa que é transmitido toda semana. Bom, vamos lá, então, para o assunto de hoje, que são as metodologias ativas no ensino remoto. Em 2020, né, todo mundo sabe que diante da necessidade de a gente se reorganizar, né, com o ensino presencial e passar para um ensino remoto devido à pandemia, nós fomos instigados a reinventar as nossas práticas pedagógicas. Um caminho trilhado com sucesso foi a utilização das metodologias ativas, que ressignificaram a forma de ensinar e aprender. Nesse momento, ao iniciar um novo semestre, que iniciou na semana passada na UTF-PR, é importante que a gente promova o diálogo sobre experiências de professores da nossa instituição que foram desenvolvidas a partir dessas metodologias inovadoras, né? Essas experiências são importantes para o momento e podem servir de inspiração para as atividades que serão desenvolvidas durante o ano de 2021, que traz para a gente aí 3 períodos letivos. Assim, então, a gente recebe hoje 2 professores da UTF-PR que vão compartilhar conosco suas práticas de metodologias ativas experienciadas durante o período remoto.
A dinâmica da live vai ser a seguinte: a gente vai iniciar com uma breve fala de cada um deles, uma breve exposição, e depois a gente vai passar para uma rodada de perguntas e respostas livres, que a gente pode discutir um pouco mais sobre os assuntos. A duração dessa live vai ser de 1 hora. Você já pode deixar, como eu falei, as suas perguntas no chat e a gente vai poder, então, responder alguns dos questionamentos posteriormente. Eu convido o nosso primeiro convidado de hoje, que é o professor Miguel Ângel Shinkaro Bernoulli. Ele é professor da UTFPR Campus Cornélio Procópio desde 2000, é docente desde 1993, é doutor em Engenharia de Automação e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem interesse por educação nas dimensões de reestruturação curricular, avaliação, aprendizagem, métodos ativos de educação. É responsável atualmente pelas disciplinas de Sistemas Microcontrolados, Redes Industriais e Oficina de Integração 2. Antes de passar a palavra ao professor Miguel, eu faço uma breve audiodescrição dele. Então, o professor Miguel está na parte inferior da tela nesse momento. É homem, de cor parda, tem cabelo preto, usa óculos, usa uma roupa, uma camiseta que, se eu não estou enganado, é preta, né? E ao fundo há um quadro e um armário branco. Professor Miguel, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Conexão e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar desse momento aqui. Eu passo a palavra agora para a sua exposição inicial, então fique à vontade, professor. Acho que o seu microfone ficou fechado, professor. Ok. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está, nesse período de pandemia, fazendo muitas ações criativas e a gente está tentando agora trazer para vocês algumas coisas que a gente pensou e, em um primeiro momento, vou direto ao assunto, né? Mas com abordagem de contexto, que vai facilitar um pouco a compreensão do que a gente pode estar tentando explicar aqui. Então, em um primeiro momento, acho importante ficar claro que síncrono e assíncrono não é apenas online e offline, né? O síncrono o síncrono ele tem muito a ver com o tempo que você tem para falar e provocar a fala. Ou seja, se você tem 50 minutos para dar uma aula síncrona, seja ao vivo, então é importante que haja uma programação do tempo para provocar a fala e ouvir o aluno respondendo ou fazendo questionamentos. Então, esse é uma coisa importante na questão do planejamento assíncrono. E do síncrono. E do assíncrono, a mesma coisa. Então, ele corresponde a um tempo de trabalho individual ou em equipe, mas tem que haver também um tempo para propor dúvidas. Ou seja, o aluno tem que levantar algum questionamento e tem que ter um espaço para isso. E também para essas dúvidas, ter um rápido feedback, né, para que ele possa avançar no trabalho dele. Então, esses dois aspectos são muito importantes com relação aos aspectos relacionados a síncronos, momentos síncronos e assíncronos. Quando a gente está planejando, então, uma atividade, o padrão é a gente fazer uma definição dos objetivos, em função desses objetivos, fazer uma definição das tarefas e depois fazer uma definição das avaliações. Entretanto, muitas vezes a gente acaba fazendo fragmentado, né? Ou seja, essas definições, e muitas vezes as tarefas elas não estão alinhadas aos objetivos e as avaliações também, e dessa forma a gente perde, então, uma oportunidade de fazer a motivação do aluno, né, e do professor também ficar mais forte durante a aula. Então, outra maneira de você alinhar fazer um alinhamento construtivo da tua disciplina seria exatamente fazer com que você verificasse a compatibilidade, pelo menos as 3 dimensões, né? O objetivo, ele tem relações com a tarefa, mas também tem relações com a avaliação, né? E de uma maneira triangular, a gente pode ver que todos estão conectados com todos. Então, tentar fazer um exemplo para deixar mais claro como isso pode ser viabilizado, né, num exemplo. Então, a definição de objetivos de uma maneira muito ampla, né, tem que deixar claro o que o aluno é possível ele pode ser capaz de fazer com 3 dimensões, ou seja, com o que ele já chega, com o prévio, o que ele vai fazer em cada pedaço da disciplina, que seria importante. Então, aqui nós deixamos muito claro que
pedaços da disciplina, são partes importantes que têm que ser verificados o quanto que ele andou. Não seria importante, não é prudente fazer uma avaliação apenas no final. Então, é importante que a gente tente fragmentar a disciplina em pedaços importantes e criar essas intervenções, observações e feedbacks. E também precisamos saber o que o aluno tem que saber fazer ao final da disciplina. Então, nesse contexto, existem 3 maneiras que eu costumo fazer as perguntas para me dar uma clareada, seja numa pergunta 1 e 2, ela tem pano de fundo como desenho da disciplina, mas a pergunta mais importante para a apresentação é a 3. Na pergunta 1, ela tem a ver com o objetivo principal da disciplina, ou seja, o que o aluno é capaz de fazer ao final da disciplina. E tem a ver muito com as questões somativas, avaliações somativas. A pergunta 2 tem a ver com avaliações diagnósticas, ou seja, o que o aluno é capaz de fazer com o que ele já sabia antes. E a pergunta 3 seria quais seriam as etapas que existem na disciplina que o estudante precisa percorrer e o que ele deve ser capaz de fazer em cada uma dessas etapas. Então, nessa parte, quando você cai na pergunta 3, na minha disciplina de Sistema Controlado, eu fiz dessa maneira aqui. Vou colocar mais destaque a pergunta 3 aqui. Quais seriam as etapas que o estudante precisa percorrer? Né? E o que ele deve ser capaz de fazer em cada uma delas? Quando eu coloquei em vermelho ali uma das frases, aplicar conceitos e recursos me controladores, estou deixando claro que eu tenho um nível cognitivo a aplicar explícito. Então, se eu quero que o aluno aplique, então ele tem que aplicar. Da mesma maneira, analisar problemas relevantes e não estruturados. Então, eu tenho que chegar em um momento da disciplina e dar um feedback para ver se ele está analisando problemas relevantes e esses problemas não são estruturados, ou seja, eles não têm as informações iniciais muito bem organizadas. E assim por diante. Então, cada etapa que eu coloco aqui, ela representa exatamente um dos objetivos que eu quero atingir com os alunos durante o desenvolvimento da disciplina, né? E aí tem as demais, criar, analisar. Então, eu tenho que ver em que momento da disciplina isso vai ser observado e dado feedback ao aluno. Da forma que eu organizei, não precisa ser lineares, etapas, né? Eu uso o Design Thinking, e ele é organizado dessa maneira aqui. Tá? No canto direito, a gente observa aqui a atividade 1, e vai até a atividade 10, né? Vai em círculo aqui, mas não quer dizer que todas precisariam estar sendo organizadas em sequência, né? Nesse mês, como nós temos 14 semanas apenas, eu já reorganizei, peguei a atividade 2 e coloquei um pouco mais para frente e trouxe o perfil mais no começo, ou seja, uma etapa que seria de caracterização do problema. Então, aqui Professor Miguel, desculpa interromper, a gente está com algum problema de conexão com você. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o nosso segundo convidado a fazer a apresentação dele, e aí a gente verifica qual foi o problema com a conexão do professor Miguel e a gente retoma a apresentação dele na sequência. Certo? Então, enquanto a gente resolve isso, eu vou convidar o professor André Zuber, né? Então eu peço a produção que alterne os nossos convidados. O André é engenheiro químico com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Maringá. Desde 2015 é docente da UTF-PR no campus Francisco Beltrão. Atualmente está lotado no Departamento Acadêmico de Engenharias e ministra aulas aos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. É sócio fundador do canal UTermo, eu acho que eu estou pronunciando corretamente, que disponibiliza videoaulas e conteúdos relacionados à termodinâmica no YouTube. Bom, a audiodescrição, então, do André, o André está na parte inferior da tela nesse momento, é homem, branco, tem cabelo castanho, usa uma camisa azul, e ao fundo dele tem uma parede branca.
André, boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão. A gente vai restabelecer a conexão com o professor Miguel, mas se você puder adiantar a sua fala, então a gente inverte um pouco as coisas. Fica à vontade, a palavra está com você. Muito obrigado, Daniel. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Uma pena que a conexão do professor Miguel caiu, mas eu vou tentar aqui apresentar a vocês uma pequena provocação a respeito dessa nossa mudança de paradigma no momento do ensino remoto, né? E também tentar trazer a ideia de que nós podemos utilizar, sim, as metodologias ativas nessa etapa em que nós estamos preparando as nossas disciplinas e começando os nossos cursos na UTF-PR nessa grande jornada que vai acontecer em 2021. Então eu peço à produção que coloque, por gentileza, a apresentação, e eu vou tentar aqui, nessa breve fala, mostrar o porquê que a gente tem que realmente começar a incluir as metodologias ativas nas nossas disciplinas. E quero mostrar rapidamente 2 exemplos de metodologias que aplico e que gostaria de compartilhar com os colegas docentes aqui da UTF. Então, eu começo a minha fala comentando que as metodologias ativas, elas já estão aí há muito tempo no processo de ensino-aprendizagem, né? E aqui essa imagem ilustra muito bem isso. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não faz um curso teórico para começar a andar de bicicleta. Geralmente você tem um pouco de receio, um pouco de medo, mas alguém, o seu pai, a sua mãe, te coloca na bicicleta, coloca um capacete e fala, vai, agora é hora de você aprender. E aos trancos e barrancos, você vai desenvolvendo as habilidades que você precisa para chegar na competência de andar de bicicleta. É claro que você tem o apoio de alguém ali te instruindo o que você tem que fazer. Pedala mais rápido, não usa o freio, cuidado que você vai cair, coloca o pé. Então é mais ou menos assim que a gente tem que começar a ver as metodologias ativas como algo normal dentro das nossas disciplinas. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos para a gente começar a ilustrar, porque eu sei que, às vezes, no âmbito da engenharia, às vezes os professores podem pensar, as metodologias ativas estão muito longe desse tipo de disciplina que eu ministro. E eu acho que esses 2 exemplos vão ilustrar bem os casos. Então, o primeiro exemplo é a aplicação de uma metodologia ativa chamada de aprendizagem colaborativa. Nessa metodologia, os alunos eles precisam desenvolver uma tarefa. E essa tarefa precisa ser desenvolvida em grupo. Então, ela tem um objetivo específico e os alunos precisam cooperar entre si para que esse objetivo seja atingido. Então, é importante estabelecer para o aluno esse primeiro passo, que a atividade vai ser desenvolvida em grupo, e que eles serão responsáveis pela aprendizagem um dos outros. Então, o aluno, nessa metodologia, ele deixa de ser apenas um passivo, aquele que vai receber os conhecimentos do professor, e ele vai se tornar um ativo, no sentido de tentar instruir algo que ele aprende dentro desse período para os colegas. É importante que nessa metodologia o sucesso do resultado que você vai ter, ele é necessariamente impactado pelo desempenho do aluno dentro da sala de aula. Então, o aluno não pode fazer corpo mole e entender que isso pode prejudicar os demais colegas. Como que eu aplico essa metodologia na minha disciplina? Então, eu ministro a aula de introdução à engenharia química e em determinado momento a gente precisa falar sobre a história da indústria química mundial e brasileira. Então, uma forma de fazer esse trabalho que aborda 2 capítulos do livro que eu utilizo é separar esse conteúdo por temas. Então, eu coloco lá o tema 1 sobre o nascimento da indústria química moderna, a indústria alemã. 2 vai abordar mais sobre os Estados Unidos, o plástico, o petróleo. 3, a gente já fala um pouco mais sobre a indústria química brasileira. E 4, a indústria moderna brasileira. Então, como que ela funciona? Primeira coisa é separar os temas. Se nós estivéssemos presencialmente, isso ia haver aquela desorganização na sala, e eu ia falar, montem 4 equipes e nós vamos distribuir esses temas para cada uma dessas equipes. Com os temas distribuídos,
os alunos começam a fazer leitura dos capítulos que são recomendados, eles procuram materiais complementares, eles assistem vídeos, então eles têm um tempo para se preparar e para estudar esse material em sala de aula, tá? É importante que o professor comece a cronometrar essas atividades. Então, essa é a primeira parte da tarefa. Quando os alunos estudam e já há um debate sobre o tema no grupo, aí o professor pode acompanhar isso na sala de aula e ele passa, nesse momento, classificando os alunos. Eu faço com letras, né? Então, A, B, C e D. E aí o que vai acontecer é que cada um desses temas vão deixar de existir dentro desses grupos, e a partir de agora a gente vai ter um estudo em grupo. E os alunos necessariamente vão ter que trocar de grupos. Então você pode perceber que todos os alunos A, classificados como A, foram para o grupo A. E nesse momento, esse grupo A, ele vai ter o estudo de todos esses conteúdos. Então, o aluno que estudou o tema 1 vai explicar aos demais que não viram esse conteúdo o que ele conseguiu reter desse conteúdo. Então, ele vai compartilhar a sua ideia. Depois, o aluno que estudou o tema B, o C e o D, e assim por diante. Então, nessa metodologia, a gente tem o aluno sendo responsável por transmitir o conhecimento ao seu colega. E é importante que, nesse momento, talvez os que nos assistem vão estar perguntando, mas como você faz isso no ensino remoto? É fácil fazer na sala de aula, com todo mundo presencialmente, né? Como que é possível fazer no ensino remoto? Então, nós temos disponível na UTF-PR o Moodle. E quem já acessou o Moodle já deve ter visto essa ferramenta que está lá, que é o Big Blue Button, tá? Ela é uma sala de conferência, e essa sala de conferência, como você vai ver aqui, ela possibilita a criação de salas de apoio. Então, quando você clica ali nas salas de apoio, você tem a abertura de novas salas. Nesse caso aqui, eu coloquei 4 salas, com um tempo estabelecido de 15 minutos a 30 minutos, e eu posso transferir para cada uma dessas salas os alunos. Então, no primeiro momento, a sala 1 vai estudar o tema 1, depois o 2, o 3 e o 4. Acabou o tempo, esses alunos retornam à sala principal e o professor organiza para que eles criem novos grupos. Essa metodologia é bastante interessante porque, ao final do período estabelecido, dentro de uma aula, 2 aulas, os alunos conseguem cobrir todo o conteúdo. Aí é importante que o professor faça uma atividade final de avaliação, de percepção. Eu, por exemplo, faço mais uma metodologia ativa, a de formação de uma timeline. Então, o aluno, para ele sair da sala ou da atividade síncrona, ele deve montar uma linha do tempo com 5 pontos relevantes para a parte da indústria química mundial e para a indústria química brasileira. Então, ele precisa mostrar um resultado ao final dessa metodologia. Isso é interessante porque o aluno passa a ser responsável e autônomo na sua aprendizagem. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui é o da sala de aula invertida, que eu acho que é a metodologia que está sendo utilizada por grande parte dos professores nesse período remoto das APNPs. Porque a gente percebeu que é quase que impossível você ministrar um curso de 60 horas, ele 100% síncrono. Então, eu sei que tem muitos professores que estão trazendo algumas atividades para que o aluno faça no momento assíncrono e resumindo, fazendo outras atividades no momento síncrono. Utilizar a sala de aula invertida é interessante porque o aluno vai ter prévio acesso ao conteúdo, ele vai entender que essa construção do conhecimento não vai acontecer só no momento síncrono, e ele precisa ser protagonista da sua aprendizagem, porque existirão 3 momentos onde ele vai aprender. O momento que eu identifico aqui como pré-aula, então pré-aula é quando ele tem acesso a esse conteúdo anterior, anteriormente à aula, né? Então ele precisa fazer a leitura de um artigo, ou de um capítulo do livro, ou de um trecho que o professor deixou para ele no Moodle. Ele pode fazer
ele pode assistir às videoaulas do conteúdo. Então ele precisa se preparar, ele precisa vir para a aula já munido de conhecimento. A aula deixa de ser o principal momento onde ele aprende. E o que a gente vai fazer no momento síncrono é o momento da revisão do conteúdo, esclarecimento de dúvidas e principalmente fazer com que esse aluno seja ativo em sala de aula. Então que ele resolva exercícios, que ele faça um projeto, que ele resolva problemas, que haja discussão dentro do grupo no momento síncrono. Isso faz com que o aluno fique esperto e atento durante todo o momento da aula. E o momento pós-aula é um momento onde o aluno pode fazer o aprofundamento do conteúdo. Então, ele vai necessariamente resolver mais exercícios, fazer a leitura de material complementar, finalizar o projeto, ou ele vai fazer, no caso, a avaliação da aprendizagem, que pode ser uma avaliação assíncrona. Então, para exemplificar aqui como que eu trato isso nas minhas disciplinas, aqui tem um cronograma que eu coloquei aos alunos de introdução em engenharia química, e aí o cronograma é semanal. Então ele já sabe o que ele tem que fazer antes da aula, com as atividades de pré-aula. Então, nesse caso, ele precisa fazer uma leitura. Ele tem a data do encontro síncrono e o horário. Ele tem a atividade que ele vai desenvolver depois desta aula. E, por fim, ele tem a atividade avaliativa, que nesse caso é um quiz automático que é feito no Moodle da disciplina. É claro que a gente precisa utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis neste momento para nós docentes aqui na UTF-PR. Então, leituras podem ser feitas através do Bibliotec. Aqui tem um exemplo, eu coloquei livros e-books que falam sobre a sala de aula invertida e que, caso vocês queiram, podem acessar depois deste conteúdo. É um trabalho pós-aula. Tem também a criação de conteúdo audiovisual. Então, na disciplina de Termodinâmica 2, que é uma disciplina bastante densa, o que eu utilizei no semestre passado foi a criação de videoaulas para o conteúdo da disciplina. Então, você está vendo aí uma página que é uma playlist dessa disciplina, que está disponível no canal UTermo, o qual eu sou sócio junto com o professor Marcelo Castier. Caso você queira acessar esse conteúdo, tem um QR Code nesse momento na sua tela, pegue o seu celular para acompanhar esse conteúdo. E é importante que talvez os professores nesse momento estão pensando assim, nossa, mas eu preciso virar um YouTuber. Não, em 2020 houve um crescente avanço de videoaulas que ficaram disponíveis no YouTube, por exemplo. Então, você pode utilizar o conteúdo de outros professores para enriquecer, para trazer esse conteúdo para a sua pré-aula, na metodologia ativa da sala de aula invertida. E aqui, um exemplo de avaliação, diagnóstico do aluno, que é feito ao final de um grupo de aulas. Então, por exemplo, tem um questionário que todo mundo conhece, né, sabe como fazer um questionário assim, no Moodle, mas o interessante é que, ao responder, esse aluno ele não ganha a resposta correta. Ele vai ganhar um feedback para que ele possa refletir sobre os pontos que ele precisa melhorar e também ganhar um guia sobre o que ele pode fazer para descobrir a resposta correta. Então, essa é uma forma de feedback que é importantíssimo na metodologia ativa da sala de aula invertida e que a gente tem que passar a utilizar nas nossas aulas. Bem, por que fazer isso? Eu trago duas motivações que são a cara da UTF-PR. A UTF ela já começou a modificar os seus cursos de graduação, e principalmente aqueles da área de engenharia, que passam a levar em consideração a formação por competências. As metodologias ativas, elas ajudam, assim como o professor Miguel estava explicando, ajudam justamente a criar a possibilidade de desenvolver competências de alto poder cognitivo. E isso é fundamental, porque quem está nos cobrando é o resultado do nosso trabalho como professores, que é a indústria. Então, muitos dos nossos alunos que saem, eles saem para trabalhar em indústrias, e ela, por exemplo, a CNI, já criou um documento colocando pontos importantes que ela espera da formação desse aluno. Então,
ela espera que os alunos tenham aptidão para resolver problemas de forma criativa, capacidade de absorver novos conhecimentos de forma autônoma e ainda habilidade de trabalhar em equipe. E isso a gente pode fazer refletindo na mudança das nossas metodologias de ensino e incorporando as metodologias ativas também no ensino remoto. E para fechar essa primeira fala aqui, eu deixo uma provocação aos colegas que assistem a esse vídeo, que é: até quando você, docente, vai ensinar o seu aluno a andar de bicicleta pedalando por ele? Então, isso é importantíssimo que a gente perceba que há uma mudança de paradigma e a gente precisa ensinar o nosso aluno a andar de bicicleta fazendo com que ele seja o protagonista da sua aprendizagem. Então, é com isso que eu termino essa minha primeira fala e volto aí a palavra agora ao Daniel para que a gente continue discutindo as metodologias ativas. Muito bem, André, muito obrigado pela exposição, é muito interessante, a gente vai conversar um pouco melhor daqui a pouco. Eu vou voltar para o Miguel poder concluir a fala dele, né? Eu peço à produção que coloque o Miguel na tela. Miguel, você estava mais ou menos na metade do tempo ali, uns 7 minutos, então restam mais 7 a 8 minutos aí da sua exposição. Em seguida a gente passa para as perguntas, tá bom? Perfeito, obrigado, desculpem queda de conexão, mas faz parte. Então, aqui, só para tentar resgatar a sequência do pensamento, como o André falou, se a gente identifica um nível cognitivo e define exatamente em que momento esse nível cognitivo tem que ser observado, então eu organizei os objetivos. Mas, além de organizar os objetivos, eu tenho que fazer um link, né? Fazer uma conexão entre o que eu estou esperando conseguir e a maneira como fazer isso. Então, nesse caso, essa imagem que ela me trazia exatamente isso. Como eu vou fazer, como que eu vou atingir aqueles níveis cognitivos e em que momento eu vou fazer isso. Tá? Então, aqui eu tenho uma organização onde eu tenho as atividades, estão descritas aqui. Primeiro faço uma avaliação diagnóstico, o perfil do aluno, que me permite dividir as equipes pelo perfil de aprendizagem. Depois ele levanta informações referentes a um problema não estruturado, ele aprofunda sobre esse problema estruturado de forma que ele consiga definir informações estruturais, de maneira que ele possa, depois, na sequência, ou não, ele pode voltar ao problema, inclusive, né? E conhecê-lo, defini-lo melhor. Mas na sequência da interpretação, da imersão, ele consegue definir as partes mais importantes da estrutura do problema que ele organizou. E aí depois ele resolve, né, faz uma expectativa de como vai atacar, faz uma prototipação e em seguida ele faz uma demonstração da sua solução para as pessoas que ele tentou buscar o problema. Ou seja, para ele entender o problema, ele teve que buscar pessoas, empresas, onde ele conseguiu dados desse problema. Então, ele devolve a solução prototipada para essa pessoa ou para essa empresa e ele consegue ter um feedback melhor do que ele está tentando fazer. Né? E aí, a disciplina ela tem esses momentos importantes que são gerenciados por uma ferramenta e essas avaliações elas ocorrem não em todas as etapas, em todas as atividades. Né? Por exemplo, a atividade 1 e 3, ela tem muito a ver com a definição da organização da equipe. E as outras atividades menores, elas têm uma pontuação menor, onde eu designo apenas entregou ou não entregou como pontuação. Perdeu o prazo, ele tem que fazer mesmo assim, mas ele não ganha pontuação. Então, é uma pontuação menor, e a pontuação maior ela é dada em cima da avaliação da gestão dessas tarefas. E também, uma outra avaliação importante é dada em cima do documento, onde eles explicam melhor as dúvidas que eu possa ter desse documento. Então, esse total dá 50%, porque é uma parte apenas da disciplina, né? A parte do laboratório. A parte teórica, ela é feita de maneira tradicional. Então, nesse caso aqui, para tentar visualizar como isso se organiza no tempo durante uma disciplina, de uma aula síncrona, então, eu tenho duas turmas em sequência. No primeiro momento, 50 minutos, o que eu faço? Eu dou um acompanhamento dos projetos,
e logo em seguida eu faço uma explicação do conteúdo, que é recursos de microcontroladores. Tá? Então, com relação à parte síncrona, que é o projeto, eles têm também um momento assíncrono, que é feito pelo Trello, né, um gestor de tarefas. E o assíncrono, da parte dos recursos microcontrolador, é feito no laboratório virtual. Esse laboratório virtual, ele pode ser montado com uma RDP, né, usando protocolos de acesso remoto, e nós temos um laboratório remoto lá na UTF em Cornélio, onde a gente consegue utilizar o laboratório. Se eu botar rapidinho na tela aqui, por exemplo, essa tela mostra exatamente um laboratório, onde a gente está usando a configuração do microcontrolador. Então, aqui estou numa máquina em Cornélio, eu estou em Londrina agora, então ele está compilando um programa que eu fiz lá. Então, é possível a gente usar essas ferramentas de maneira assíncrona, porque já está agendado aqui, só voltar aqui, esse horário está agendado para o aluno. Ele pode usar 50 minutos para fazer os testes e eu posso dar feedback usando o WhatsApp. Tá? Então, essa ferramenta Trello, né, quando que é utilizada? Ela é exatamente colocada no momento que o aluno ele consegue organizar um conjunto de atividades que se tornam complexas e aí se torna uma tarefa. Então, ela tem um prazo e tem alguém que tem que responder por ela. Então, aí se torna, no Trello a gente chama de cartão. Então, aqui está visualizando rapidamente todos os grupos que vão ser desse semestre. Vou mostrar rapidinho para vocês, são uma equipe antiga. Para ter uma ideia. Esse aqui não é. Bom, esse aqui não é um trabalho acadêmico. Deixa eu pegar um trabalho acadêmico. Esse aqui é um trabalho do setor. Vou pegar um trabalho acadêmico aleatório aqui. Então, tem uma equipe trabalhando aqui, há muitos semestres anteriores. Então, eu consigo, por exemplo, clico em um aluno e eu consigo visualizar nesse aluno tudo que ele desenvolveu. Então, tem uma maneira de gerenciar as tarefas que ele fez, né? E se eu tiver alguma dúvida numa avaliação do seu comportamento na disciplina, eu posso fazer isso usando essa ferramenta. Então, o Trello tem essa grande facilidade. Eu consigo fazer um acompanhamento de um portfólio do aluno, praticamente. E outra ferramenta que a gente utiliza muito, muito, muito é o formulário Google Forms, onde a gente faz várias avaliações que são rápidas também. E o Kahoot, que ele é feito de uma maneira para dar uma avaliação de aspectos de nível cognitivo menor, ou seja, que trata mais a memória, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui um Kahoot aqui, eu posso pegar eu vou colocar um Kahoot para rodar aqui. Quem conhece o Kahoot pode entrar aqui, vou fazer um teste no Kahoot que eu tinha de fundamentos microcontroladores. Então, esse Kahoot, quando ele é utilizado aqui, eu tenho uma tela onde eu simulo o que o professor vai mostrar para o aluno. Então, aqui automaticamente ele já mostra para o professor o teste que está sendo feito. E do lado direito eu tenho um celular, imagem de um celular, onde o aluno está brincando, né, com essa ferramenta. Então, aqui eu posso dar sequência à brincadeira. Então, aqui tem um site, quem estiver online poderia estar vendo isso aqui, né? E aí eu posso exatamente colocar o código que o professor está mandando para o aluno, é 1487616, insiro, se o aluno insire no celular dele, posso colocar um apelido qualquer, então ele aparece aqui na ferramenta e inicia a brincadeira. Então, dessa maneira, ele consegue visualizar uma questão bem rápida, que vocês podem ver que ele está preparando a pergunta, o aluno visualiza, mas não vê a pergunta no celular dele, apenas os ícones das respostas. Eu vou responder qualquer coisa só para acelerar aqui. Então, está incorreto, aparece incorreto para ele. Então, nesse momento, aparece a segunda pergunta, ele visualiza os ícones ou seja, ele faz a leitura, né? Ou seja, qual a resposta, qual não é periférico, tem a saída de aula. Então, nesse momento, os que erraram, nesse momento eu dou feedback da questão. E assim eu avanço até as próximas questões, tá?
Então, essa seria uma maneira também de fazer com que o pessoal pratique memorização de conteúdos que foram trabalhados muito recentemente, né? E isso ajuda muito a desenvolver a evolução da disciplina de forma remota, ou seja, os alunos estão numa conexão Meet e eles podem estar vendo a tela do professor e usando o celular. Basicamente, eu passei bem rápido para a gente depois achar uma oportunidade de fazer umas perguntas. Daniel, devolvo para você. Muito bem, professor Miguel, muito obrigado. Bom, eu peço agora a produção que coloque também o professor André na tela. Quero parabenizar os dois pelas falas, excelentes colocações. Eu acho que provocações também que foram feitas de certa forma, às vezes indiretamente, que é muito interessante nesse período para a gente refletir realmente se as nossas práticas de ensino elas estão condizentes com as mudanças que vêm acontecendo e principalmente com essa super mudança que foi o ensino remoto, né? Então, parabéns pelas falas. Eu vou fazer uma pergunta agora a vocês dois, que é uma pergunta que muito me interessa pessoalmente, que é a relação de como construir uma noção de turma aos alunos, principalmente os que estão ingressando agora na universidade, né? Essa talvez seja uma pergunta até que não é diretamente ligada com metodologias ativas, mas talvez o caminho sejam as metodologias ativas, né? Então eu queria saber se vocês têm uma resposta para essa pergunta ou se vocês têm algum caminho que vocês poderiam sugerir para quem está aí com turmas, principalmente dos ingressantes, né? Bem, eu acho que eu posso começar porque eu acabei de fazer a recepção dos calouros de introdução à engenharia química e eu estava conversando com eles a respeito disso, que é uma entrada totalmente diferente na universidade. A gente esperaria ver os calouros chegando na sala, interagindo entre eles, né? Muita gente verificando as afinidades, criando os grupos, e não é isso que vai acontecer. Então, o que aconteceu na minha turma hoje, que é muito curioso? Eu mandei aos alunos um formulário no Google, justamente para que a gente tenha percepções sobre como essa turma é formada. Então, eu perguntei de onde eles eram, das cidades, o que motivava a fazer o curso de engenharia química, o que ele esperava da disciplina. Então, foram esses os resultados que eu apresentei aos alunos agora na apresentação da disciplina. E foi muito curioso porque só mostrar para os alunos que existem pessoas que são da mesma cidade, o chat começou a pipocar de gente colocando, nossa, você é dessa cidade, e aí já passava o WhatsApp, aí já passava o número e tal. Eu ainda pretendo fazer com eles um segundo momento, que existe uma ferramenta no Moodle chamada de glossário. Esse glossário é como se fosse a montagem de um dicionário. E a minha ideia, como metodologia ativa, é criar um glossário dos calouros. Então, um glossário com foto, com uma imagem que o represente, o nome, o e-mail de contato, alguma preferência, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, quais as afinidades, para que essa identidade como turma aconteça. É claro que nesse momento da UTF-PR, em algumas turmas, isso vai ser assim bastante puxado. Por exemplo, a minha disciplina pode chegar a ter mais de 80 alunos. Ainda estamos esperando a chegada dos calouros de chamadas remanescentes, mas eu acho que usando essas ferramentas, a noção de turma vai acontecer sim, mesmo no ensino remoto. Professor Miguel, vou direcionar uma segunda pergunta a você, que assim a gente, como o nosso tempo está curto, a gente consegue responder mais coisas, né? Muitos professores talvez não estejam adaptados à utilização de práticas de metodologias ativas na sala de aula, né? Existe uma forma de começar? Existe um caminho que você indicaria como o principal para quem quer começar? Sim, acho que o mais importante para começar a metodologia ativa, eu tenho a impressão que é a mesma para o presencial. Ela tem que deixar muito claro o docente onde ele quer chegar. Então, ponto pacífico, digamos isso. Ele quer chegar numa determinada situação para o aluno. Então, quando ele já tem isso muito claro,
ele tem que escolher alguma estratégia onde o aluno ele tenha uma mínima participação ativa, ou seja, onde ele tenha um espaço para ele colocar a sua opinião, para ele colocar um resultado que ele conseguiu e para, principalmente, ele questionar o que ele conseguiu. Então, se ele tem esses 3 espaços, acho que não precisa ser uma atividade muito complexa, mas desde que haja essa oportunidade, então, ele já fez um movimento nessa direção, onde o aluno ele é convidado a ser um pouco mais protagonista do que antes. Então, esse é um primeiro passo, digamos assim. Um segundo passo, eu recomendaria utilizar leituras de várias técnicas e metodologias ativas que tem hoje em abundância, né? Basta digitar no Google, aparece bastante coisa. Mas tem que deixar o primeiro passo muito claro. Onde ele quer chegar, porque se você traz uma metodologia ativa para um contexto teórico, onde é trabalhado fortemente tradicional, existe um risco de você criar uma resistência muito maior, né, do que você esperava, né? E o susto é grande às vezes, né? As metodologias ativas elas têm assustado muitos professores nesse sentido, porque acaba a pessoa se arrisca às vezes numa situação que ele não consegue controlar. Então, os alunos acabam falando que o professor não dá aula, né, que o professor não se preparou. Então, esse é o primeiro passo. Ver qual é o espaço que você pode deixar para o aluno, mas não deixe um espaço muito grande, porque às vezes ele vai achar que você não quer trabalhar, né? Então, é um equilíbrio nesses 2 sentidos. Perfeito. Vocês falam sobre a importância da participação do aluno nos encontros síncronos, né? Agora, quando a gente tem uma turma que não participa muito, né? Como agir quando você tem alunos talvez desmotivados ou envergonhados de abrir o microfone, a câmera e participar, né? E talvez até, se o André quiser responder essa pergunta, né, André? Considerando que hoje as turmas de início de curso estão bem grandes, né? Talvez seja aí uma variável a mais nessa história, né? Pois é, essa questão é bastante complicada e às vezes chega a frustrar o professor. Então, a primeira coisa que eu digo é: insistam, tenham certeza de que haverá alunos que irão participar e vão participar de graça, tá? Porque eu acho que uma forma de motivar o aluno, principalmente, é você dar aquele ponto extra de participação. Talvez no primeiro dia, no contrato pedagógico da sua disciplina, você expressar essa vontade que eles participem. Nem todos participarão. Como você disse, Daniel, tem muita gente que tem vergonha de participar. Só que o meio remoto também garante a participação desse aluno de uma forma mais tranquila. Eu percebi isso no ano passado nas ADNPs, que muitos dos alunos que não faziam perguntas no presencial usavam o chat da disciplina como uma ferramenta essencial para tirar dúvidas. E às vezes a participação era muito maior. Então, eu acho que são esses os pontos que a gente tem que cuidar na participação do aluno e sempre delinear a vontade que você tem na disciplina de que o aluno use aquele momento síncrono em benefício próprio. Então, ele estando consciente disso, eu acho que ele participa. Muito bom. Eu vou passar para uma pergunta um pouco mais adiante que eu tenho aqui, que eu acho que muita gente tem talvez um receio, não sabe como fazer, tanto talvez nas metodologias ativas quanto em aulas não baseadas nessas metodologias, que é a questão da avaliação, né? Qual seria a relação entre metodologia utilizada e avaliação? Eu acho que vocês até já falaram um pouco de que caminhos vocês seguem para fazer as avaliações, mas eu queria que vocês deixassem um pouco mais claro se foi difícil chegar a esse ponto, se vocês veem que ficou mais fácil fazer a avaliação talvez no modo remoto, enfim, qual é a visão de vocês? Se o Miguel quiser começar dessa vez, pode ficar à vontade. Então, como eu tinha comentado antes, quando você faz um desenho, uma disciplina, você tenta fazer um casamento de um triângulo, né, do objetivo, da tarefa e da avaliação. E quando você coloca nesse triângulo a avaliação, ele não quer dizer que é o ponto final, muito pelo contrário.
ele é exatamente um processo contínuo, onde a avaliação, para mim, significa todo o feedback que você dá. Então, se você tem 10 atividades, você dá 10 feedbacks, nem que sejam muito rápidos e nem que sejam muito representativos, né? Por exemplo, avaliação diagnóstica. A gente joga um formulário, pega o formulário durante a aula, enquanto eles estão na atividade, eu estou analisando o formulário, eu já dou para eles um feedback das coisas que estão mais certas e mais erradas, para que eles possam ter, não nominando as pessoas, né? E isso de uma maneira inicial. De uma maneira intermediária, é a mesma coisa. Eu preciso que o aluno avalie, eu preciso que o aluno analise, né? Então, se eu tenho essas palavrinhas mágicas que são níveis cognitivos, então a minha avaliação ela tem que ir nessa direção, analisar ou avaliar. Eu não posso fazer uma avaliação de criação quando eu estou trabalhando a análise. Então, eu estou quebrando um raciocínio lógico, né, da estrutura de uma disciplina. Então, essa observação entre ver o que você queria e o que você está fazendo, aparentemente é óbvia, mas a gente muitas vezes acaba cometendo essas falhas. Então, acho que se você tem um método que é um estudo dirigido, ou um estudo de caso, então a avaliação ela tem que estar conversando com essa metodologia. Então, esse é um aspecto importante, né, entre casamento, entre método pedagógico e um instrumento de avaliação que você quer usar. Eu gostaria de complementar essa parte da avaliação, porque eu sei que os meus colegas docentes, assim como eu, tiveram muitas dúvidas em relação... Você tem vários fatores que vão delinear o formato da sua avaliação. Mas eu digo, um ponto positivo da utilização do Moodle, dos questionários, é a automatização desta função de feedback. Veja, nos primórdios da minha vida como docente, eu fazia esses quizzes, como apresentei, impressos e na sala de aula. Hoje, isso é feito automatizado pelo Moodle e o feedback é individual para o aluno, porque para cada resposta existe uma linha para que ele chegue na resposta correta. Então, eu acho que isso é um benefício, e uma coisa que eu tenho priorizado também atualmente é a avaliação pelos pares, né? A gente tem, com a ferramenta remota, a possibilidade de que um aluno avalie o outro em determinadas atividades. E isso faz com que ele tenha percepções diferentes sobre como o colega resolveu o exercício. E esse momento é muito rico para o aluno. E eu acho que é uma situação que a gente não fazia no ensino presencial, porque dava muito trabalho, mas agora ele é beneficiado pelas ferramentas remotas. Muito bem. Eu queria saber de vocês se alguém já desenvolveu uma metodologia ativa baseada em projetos, se já tem alguma experiência nesse sentido. Então, como foi essa experiência e como que ela poderia ser modificada e adaptada para o ensino remoto? Então, eu tenho, deixa eu só colocar aqui a apresentação. Se a produção puder colocar, tem um slide sobre um projeto que eu faço na disciplina de Termodinâmica 2. Essa aprendizagem baseada em projeto, ela exige que você coloque uma tarefa desafiadora para o aluno, e como disse o professor Miguel, para você criar um poder cognitivo alto, de uma habilidade, né, de uma competência para esse aluno, você precisa integrar conhecimento. Então, como que eu traduzi essa abordagem que era feita no presencial para o remoto? Então, primeiro, o projeto precisa ser desafiador. Aqui tem um exemplo, o aluno recebe um briefing de um projeto de processo de separação de compostos, com data de entrega, o que a empresa, entre aspas, espera desses engenheiros que vão trabalhar nesse projeto. Então, o aluno recebe uma tarefa complexa.
Posteriormente, e aqui que dá bastante trabalho, é que nós vamos formar equipes e cada equipe vai receber um tipo de mistura que ele vai precisar separar. Então, nesse caso aqui, nessa turma, seriam 13 projetos distintos, com mais ou menos 4 alunos em cada equipe, e eles precisariam trabalhar durante um determinado período para desenvolver essa atividade. Um ponto importante, organização, né? Então, esse aluno, ele vai desenvolver a atividade, mas lá no final, ele vai poder, tanto ao longo do processo, tirar suas dúvidas comigo, num formato de consultoria, mas ao final do processo ele também vai avaliar o seu trabalho. Então, aqui tem um exemplo de checklist para avaliação dessa atividade, que pode ser feito com os formulários do Google, sem problemas, e ele coloca a percepção da equipe, e eu vou colocar a percepção do trabalho que eu faço como docente. E é interessante que os resultados são muito, muito diversificados, mas são trabalhos muito bons. Então, você dá a oportunidade do aluno desenvolver aquilo que ele mais espera, que é projetar algo. E vocês veem aí na tela que saem trabalhos muito interessantes. Alunos buscam ferramentas para fazer correlação de dados experimentais, fazem projeto de fluxogramas, usam ferramentas como o Excel, o solver do Excel para gerar gráficos. Então, a experiência é muito positiva e enriquecedora, tanto para mim como docente, porque às vezes a gente duvida da capacidade dos alunos, né? Quanto para os alunos, que ao finalizar uma atividade como essa, se sentem muito realizados. Professor Miguel, se você tiver alguma resposta nesse sentido, eu deixo a palavra aberta. Ok, só uma observação rápida. Esse exemplo do André é muito bom, um trabalho que a gente chama aprendizagem por projetos. Você tem, digamos, uma dimensão, ele tem as misturas certas para o aluno, então isso aí, digamos, tem um contexto mais definido, né? E quando você trabalha com problemas não estruturados, ou seja, você não sabe que mistura, se você tem que descobrir se o cliente quer aquela mistura, ou seja, quando você tem parâmetros abertos, você trabalha por problemas. Então, só essa diferença. E de maneira remota dá para você trabalhar nas duas, ou seja, por projetos ou por problemas, né? Então, o exemplo que ele trouxe ali, bem legal, né? Como o aluno chega em resultados com análise de profundidade muito próxima do mercado de trabalho, ou seja, onde ele vai encontrar um cenário bem importante para poder trazer para a sala de aula. Muito bom. A gente já está se aproximando do final da nossa transmissão, a gente está quase fechando aí 1 hora, então eu queria deixar uma última pergunta para cada um de vocês responder, e aí já aproveitar para fazer um fechamento da fala de vocês para a gente poder encerrar, né? Uma das características que a gente vê em algumas disciplinas é a grande quantidade de informações, né? Eu queria saber de você se existe alguma metodologia ativa que pudesse ser aplicado para as atividades de síntese de conteúdo, então para auxiliar nessas disciplinas que têm muito conteúdo. E vou emendar mais uma pergunta, né? Se os alunos, se os estudantes brasileiros, eles chegam na universidade preparados para entrar numa disciplina com metodologias ativas. Então, síntese de conteúdos e a característica dos nossos alunos para a gente fechar. Eu acho que na parte de síntese de conteúdos, existe uma questão bem legal para trabalhar com os alunos, que é a formação de mapas conceituais. Então, se a produção puder colocar o slide que eu estou transmitindo, esse é um exemplo de mapa conceitual que foi desenvolvido por alunos de forma remota. Então, eles utilizaram o PowerPoint justamente para criar conexões sobre um tema que dá muita dor de cabeça para o aluno de Termodinâmica 2, que é a fugacidade. E veja que interessante que, nesse exemplo, os alunos eles podem, de acordo com aquilo que ele observou, que ele teve de dificuldade da disciplina, criar um mapa exclusivo para ele. Esse é um exemplo que fica e o aluno pode utilizar depois como resumo e voltar a esse conteúdo para recuperar algo que ele não lembra lá no final da disciplina. Então, essa é uma das ferramentas
que eu utilizo para sintetizar o conteúdo que é muito denso da disciplina de Termo 2. Para dar uma continuidade à segunda pergunta que o Daniel colocou, se os alunos estão prontos, né, o brasileiro, digamos, né, para uma abordagem, para um método ativo, eu acredito que, com certeza, né, a resposta é sim. E tanto eu vejo isso, sou testemunha viva ainda de que isso ocorre tanto no nível superior privado como no público, né? Onde existe uma diferença, aparentemente, de formação nível cognitivo. Mas eu acredito que o método ativo, qual que é o grande pulo do gato do método ativo? É você desenhar um ambiente, e esse ambiente, ele abraçar o aluno da forma que ele chega, né, com alguma deficiência em algum conteúdo, com alguma deficiência, algum conhecimento. Então, o método ativo, ele permite que você desenhe maneiras de contornar vários problemas que são decorrentes do ensino médio, né? E eu não tenho a menor dúvida que o aluno, quando ele é desafiado de maneira correta, ele responde da melhor forma que você pode imaginar. Então, o grande desafio do método ativo é exatamente você desenhar esse ambiente, né? Qual é o momento que vai ocorrer isso, qual é o momento que você tem que investigar o aluno antes dele chegar, o diagnóstico, ou seja, o método ativo, que existe uma diversidade deles, ele permite que você faça cenários que corrijam todas essas situações que a gente já vem discutindo há muitos anos, né, que o ensino médio está em decadência, né? E eu discordo, eu acho que o ensino médio, ele simplesmente está em contradição com a maneira de pensar do ser humano, né, que já está mais globalizado, já mais conectado com a internet. Então, talvez o ensino médio precisasse mudar, né, e tentar fazer uma correção mais estrutural, né, do que de conteúdos. Então, acho que, tentando responder rapidamente a tua pergunta, Daniel, seria mais ou menos isso. Perfeito. Bom, começo agradecendo ao professor Miguel pelo tempo dedicado aqui ao nosso evento. Obrigado pelas contribuições. Professor André também, muito obrigado por todas as contribuições, colocações. Vocês, eu acho que conduziram muito bem aí, conseguiram responder várias perguntas, que é o nosso objetivo aqui, né? Tenho certeza que a gente vai ter mais dúvidas do pessoal que vai nos assistir, né? Essa transmissão, como eu falei no início, ela foi gravada, a gente está exibindo exatamente no horário normal do Conexão, mas talvez surjam outras perguntas que a gente não conseguiu coletar, né, antes da nossa gravação. Então, eu deixo o convite aberto aos dois a participarem das nossas redes sociais, respondendo essas perguntas, né? Nos próximos dias aí a gente entra em contato para fazer isso, tá bom? Então, muito obrigado pela participação dos dois. Bem, eu queria dizer que, então, a nossa transmissão fica por aqui, nesse momento. A gente tem aí o formulário que está na descrição do vídeo, para quem quiser, eventualmente, deixar perguntas, aproveitar para avaliar o nosso evento, né? Então, aproveitem, vejam lá o formulário que está na descrição. Também é possível se inscrever no evento para poder receber um certificado de participação, então, aproveitem os links que estão aí na nossa descrição. Eu reforço mais uma vez que o Conexão UTF-PR está nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Telegram. Você pode entrar em contato com a gente, sugerir novas pautas, convidados, participar da construção do nosso programa, então fiquem à vontade. E eu agradeço então a todos pela participação aqui, desejo uma excelente semana e a gente se encontra novamente na próxima terça-feira às 14 horas. Um abraço e tchau, tchau.